Fala moçada, beleza? Nós chegamos ao nosso módulo 8 do nosso curso anual de Biologia e nós chegamos num assunto extremamente importante para os nossos processos seletivos, que é a parte de quê? Ácidos nucleicos, um componente orgânico constituinte da matéria viva e que é fundamental por ser os ácidos nucleicos, as moléculas envolvidas no mecanismo de síntese de proteínas. Ele guarda as informações, ele transcreve essas informações e, ao ser traduzido, vai produzir as proteínas que interferem diretamente no processo fenotípico dos organismos vivos. Então a gente vai estudar DNA e RNA. Mas para você compreender o que é um ácido nucleico, a sua estrutura, vamos começar definindo. Vamos começar conceituando o que seriam os ácidos nucleicos. Ó, por definição, você vai dizer o seguinte: os ácidos nucleicos são compostos de natureza, são substâncias, são compostos de natureza química orgânica. Então, são compostos de natureza química orgânica constituídos por sequências monoméricas, de nucleotídeos. Então, olha a definição que nós temos para ácido nucleico. Primeira coisa é que todo e qualquer ácido nucleico é uma substância, o que, gente? Orgânica. E de que eles são formados? Eles são constituídos por unidades monoméricas denominadas de quê? Nucleotídeos. Professor, você perguntaria assim, Lázaro, e o que seria essas sequências monoméricas, né? Quando você usa na biologia, na química, né? Esse termo aqui, gente, monômero, o que são os chamados monômeros? Eu vou dizer para ti que um monômero, na verdade, é um bloco químico, é uma substância, é um alicerce molecular. Então, os monômeros são blocos moleculares constituintes de quem? De macromoléculas. Quem seriam essas macromoléculas que constituem, né, constituídos por esses monômeros? É o que a gente chama de polímeros. Então, olha, gente, de maneira bem simples, nós diríamos para você que o que são os monômeros? Os monômeros são alicerces moleculares, moléculas quimicamente pequenas, mas que em sequência dão origem às macromoléculas chamadas de polímeros. Se eu usar como exemplo de um polímero a proteína, toda e qualquer proteína ela é formada por uma sequência de aminoácidos. Então nós diríamos que se os aminoácidos são os monômeros, as proteínas são os polímeros, porque são sequências. Quando a gente se refere a um ácido nucleico, quem é que vai ser esse monômero? Os chamados nucleotídeos. Então, galerinha, qualquer que seja o nucleotídeo, ele vai ser o monômero dos ácidos nucleicos. Certo, mas Lázaro, na prática, o que seria esse nucleotídeo? O nucleotídeo na prática, gente, é essa estrutura aqui, ó. Cada unidadezinha dessa, cada blocozinho químico desse aqui, ó, corresponde exatamente ao nucleotídeo. Então, se eu for falar de um filamento, o que é um filamento de um ácido nucleico? É um filamento, é um polímero, é uma sequência de unidades quimicamente menores que tu chama de quê? Nucleotídeos. De que esse nucleotídeo, moçada, de que ele é formado? De que ele é constituído, né? De que eles são formados? Todo e qualquer nucleotídeo, ele é formado, por um grupamento fosfato, um grupamento fosfórico. Então, qualquer que seja o nucleotídeo, ele vai ter na sua composição um grupamento fosfato, que seria um PO4, certo? Então, o grupamento fosfato, o PO4, é um dos componentes dos chamados nucleotídeos. Além desse grupamento fosfato, o que nós vamos encontrar na formação
dos nucleotídeos. Todo fosfato, ele vai ser ligado a um açúcar. Ele vai ser ligado a um açúcar de 5 carbonos. Açúcares de 5 carbonos, você já aprendeu na matéria sobre carboidratos, que são açúcares pequenos, chamados de monossacarídeos. No entanto, qual o nome que nós damos aos monossacarídeos que apresentam na sua composição 5 carbonos? Pentose. Aqui você teria uma pentose. Para que a gente possa compreender melhor, vamos numerar aqui os carbonos dessa pentose. Após o heteroátomo, você tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, bem aqui aparece o carbono 5. Com essa informação, você pode chegar à seguinte ideia. O grupamento fosfato, que é o PO4, encontra-se sempre ligado ao carbono 5 da pentose. Então, nós vamos ter exatamente essa ligaçãozinha aqui, ó. Ah, professor Lázaro, qual o nome dessa ligação estabelecida entre o grupamento fosfato e o carbono 5 da pentose? Essa você vai chamar de ligação fosfodiéster. Então, galerinha, a ligação fosfodiéster, moçada, ó, o que é a ligação fosfodiéster? Uma ligação estabelecida entre o grupamento fosfato e o carbono 5 do açúcar, da pentose, do monossacarídeo. Lembrando a vocês que essa pentose, esse açúcar, né? Esse monossacarídeo, se nós estivermos nos referindo à molécula de DNA, esse açúcar, essa pentose é a desoxirribose. Se nós estivermos nos referindo ao RNA, quem é que vai ser esse açúcar? Ribose. Então, uma das diferenças moleculares que nós podemos estabelecer entre o ácido nucleico DNA e o ácido nucleico RNA é a pentose, componente dos nucleotídeos que formam o composto, certo? Pentose do RNA, ribose. Pentose do DNA, desoxirribose. Ligado a esta pentose, o que nós vamos ter? Ligado a esta pentose, nós teremos uma base nitrogenada, ó. Então aqui você vai ter uma base nitrogenada. Gente, o que é uma base nitrogenada, né? Aliás, quantas bases nitrogenadas existem na formação dos chamados nucleotídeos? 5 tipos. Quais são os 5 tipos de bases? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Apesar de existirem 5 tipos de bases, cada ácido nucleico ele só é constituído por 4. Quais são as 4 bases que você encontra, por exemplo, na molécula de DNA? Adenina, timina, citosina, guanina. Portanto, não há presença da uracila, certo, na molécula de DNA. E quais são as 4 bases que você encontra na molécula de RNA? Adenina, uracila, citosina e guanina. A base timina, ela é de exclusividade do DNA, certo? Onde é que nós vamos ter a ligação aqui, ó? A ligação entre o açúcar, entre a pentose e a base nitrogenada é esta ligação aqui, ó. Ligação esta que você vai chamar de ligação glicosídica. Então, jovens, o que você usaria para definir, certo, um nucleotídeo? O que é o nucleotídeo? Nucleotídeo é um bloco químico, constituinte de um grupo de polímeros chamados de ácidos nucleicos. Certo, professor, mas o que forma o nucleotídeo? Todos os nucleotídeos eles são formados por um grupamento fosfato, que é um PO4, ligado ao carbono 5 do açúcar pentose, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, que se liga glicosidicamente a uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas como bases púricas ou bases pirimídicas. Olha, gente, o que na prática seria uma base nitrogenada? As bases nitrogenadas são cadeias carbônicas cíclicas. Cadeia carbônica cíclica. Então é um anel. Só que são cadeias carbônicas cíclicas que aparece o nitrogênio como heteroátomo. Por isso o nome base nitrogenada, daí dizer que é um anel
heterocíclico. Então, as bases nitrogenadas, gente, elas são constituídas por anéis heterocíclicos. Certo? Elas são constituídas por anéis heterocíclicos. Isso permite você diferenciar as bases em dois grupos, em duas classificações. As bases são classificadas em quais tipos? As bases púricas, chamadas de purinas. Toda base púrica, dois anéis heterocíclicos. Ou é adenina ou é guanina. E as bases pirimídicas, elas são formadas por apenas um anel heterocíclico. Ou é timina, ou é citosina, ou é uracila. Timina, citosina, uracila são bases o quê? Pirimídicas. Motivo? Um só anel heterocíclico. Bases púricas, adenina e guanina. Quantos anéis heterocíclicos? 2. De modo, então, que você perguntaria assim, então o que é, na verdade, um filamento desse? Cada filamento, cada fita que compõe um ácido nucleico é uma sequência polimérica de nucleotídeos. Então, tu tens uma sequência de nucleotídeos, onde cada nucleotídeo se liga ao outro por meio de uma ligação fosfodiéster. Certíssimo? Beleza? Olha, em 1953, olha que dado importante. Em 1953, dois pesquisadores, Francis Crick, James Watson, publicaram a estrutura da molécula hoje conhecida como DNA. Então, assim, se sabia da existência de uma molécula responsável por compor a estrutura da hereditariedade dos seres vivos, mas não se sabia como é que era a sua estrutura, como é que ela era, né? E quando foi no ano de 1953, James Watson e Francis Crick publicaram a estrutura dessa molécula, quando eles afirmaram que essa molécula era uma dupla hélice. E qual é a característica que nós podemos dar à dupla hélice da molécula de DNA? Ela é uma dupla hélice que eu costumo dizer, gente, que ela tem 3 características. Quais são as 3 características da dupla hélice do DNA? Primeira característica, as duas fitas, os 2 filamentos, eles são complementares. Então é uma dupla hélice complementar. Nós temos 2 filamentos complementares. Lázaro, o que é que significa dizer que as duas fitas, que os 2 filamentos, eles são complementares? Gente, é dizer o seguinte, na formação da dupla hélice que compõe a molécula de DNA, existe uma relação de complementariedade entre as duas fitas. E por que uma fita ela é complementar da outra? Porque existe uma relação de complementariedade entre as bases nitrogenadas. Essa complementariedade resulta da interação entre as bases nitrogenadas. Beleza? Como assim, professor? Os caras descobriram cientificamente que existia na constituição da molécula de DNA uma relação de complementariedade entre as bases. E você sabe quais são as bases que tem essa relação, não sabe? Quem é? A adenina se complementa com a timina, é complementar da timina, e a guanina é complementar da citosina. Então, sempre a adenina se liga à timina, guanina à citosina. Na prática, olha como é simples. Se você tem um filamento aqui, se você tem uma fita, tem como nós sabermos quem é a fita complementar? Certeza. Por quê? Por conta dessa relação de complementariedade entre as bases. De modo que, se de um lado tu tem adenina, quem é que vem aqui? Timina. Se de um lado tu tem timina, quem é que vem aqui?
adenina. Citosina, guanina. Perfeito, ó. Sempre guanina com citosina, adenina com timina. Repetindo, existe entre os dois filamentos que compõem uma molécula de ácido nucleico de dupla hélice, uma relação de complementariedade. E essa relação de complementariedade sempre vai ser entre quem? Adenina com timina, guanina com citosina. Beleza? Aí você vai e pergunta assim, Lázaro, por que que existe isso? Por que que há essa relação de complementariedade? Moçada, entre as bases, nós vamos ter a formação de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são atrações eletrostáticas que o hidrogênio estabelece com um elemento mais eletronegativo que ele, que no caso do DNA, ele fará isso com o oxigênio e com o nitrogênio. Se for entre a adenina e a timina, nós vamos ter a formação de quantas pontes de hidrogênio? 2. Olha aí, ó. Entre a adenina e a timina, você tem 2 pontes de hidrogênio. Se a interação, moçada, for entre guanina e a citosina, daí nós já vamos ter quantas pontes de hidrogênio? 3. Aí aqui você já vai ter, ó, 3 pontos de hidrogênio. Repetindo então, as 2 fitas, os 2 filamentos que compõem a molécula de dupla hélice do DNA são 2 fitas complementares. E por que que eles são complementares? Porque existe uma relação de complementariedade entre as bases nitrogenadas que formam o ácido nucleico. Qual base é complementar de quem? Sempre a adenina é complementar da timina e sempre a guanina complementar da citosina. O que vai estabelecer essa relação de complementariedade? A necessidade eletrostática que as bases têm de estabelecer entre si pontes de hidrogênio. Por isso que nós não vamos ter uma citosina, por exemplo, pareando com uma adenina. Porque a necessidade da citosina é de formar 3 pontes, enquanto que da adenina é de formar 2. Daí sempre a adenina com a timina, guanina com citosina. Outro detalhe que você observa é que nessa relação de complementariedade, sempre vai ser uma relação de complementariedade entre uma base púrica e uma base pirimídica. Vejamos, se a base púrica, olha, se a base púrica for a adenina é uma base púrica, quem é que vai ser a base pirimídica complementar? A timina. Ó. Então, timina com adenina. Base púrica, base pirimídica. Sempre você vai ter a relação entre uma base púrica com uma base pirimídica. Sempre. Se a base púrica for a guanina, quem vai ser a pirimídica complementar? Citosina. Beleza? Sempre adenina com timina, guanina com citosina. Por isso que há professores que naquela tentativa, né, de fazer com que o aluno jamais esqueça disso, que logicamente que é básico, né? Ele diz que basta decorar Agnaldo Timóteo Gal Costa. Agnaldo Timóteo Gal Costa. Sempre adenina com timina, guanina com citosina, necessidades e pontos de hidrogênio. Aliás, importante que você não esqueça disso. Quem explicou para nós essa relação de complementariedade entre as bases foi um cara chamado Chargaff. Por isso que a gente chama isso de relação de Chargaff. O que é a relação de Chargaff? É a relação que explica a relação de complementariedade entre as bases nitrogenadas na composição da molécula de dupla hélice do DNA. Além delas serem complementares, quem? As 2 fitas, elas são também, ó, antiparalelas. Então as 2 fitas, elas são complementares e, além de complementares, antiparalelas. Lázaro, o que é que significa esse tal antiparalelismo do DNA? Por que que o DNA, além de ser um duplo filamento, ele é antiparalelo? Olha para cá, ó. Vocês estão observando aqui a molécula de nucleotídeo? Sim? O grupamento fosfato é sempre uma estrutura o quê? Polar. Então, o grupamento fosfato é uma região do nucleotídeo que tem polaridade, tranquilo? E esse grupamento fosfato está sempre ligado a qual carbono? 5. Por isso que tu vai dizer que o grupamento fosfato é a extremidade polar 5'.
extremidade polar 5' Por exemplo, aqui no carbono 3 você vai encontrar uma hidroxila. Hidroxila também apresenta o que, moçada? Polaridade. Posso dizer também que a hidroxila é uma região polar. Só que ela está ligada a qual carbono? 3. Daí você dizer que isso aqui é extremidade o quê? 3'. Estou afirmando para vocês que se você pegar o nucleotídeo, ele tem duas regiões polares. Quais são as duas regiões de polaridade do nucleotídeo? 5', 3'. Certo isso? Agora para cá, ó. Quando você pega um filamento, uma fita de DNA, imaginemos, tá certo? Que esse primeiro nucleotídeo aqui, ó, o primeiro nucleotídeo, o que é que está livre aqui? O grupamento fosfato. Se o grupamento fosfato aqui está livre, eu vou dizer que a parte polar aqui é a parte o quê? 5'. Daí você vem na sequência de nucleotídeos e esse último nucleotídeo aqui da fita, o que é que vai estar livre aqui? A hidroxila. Extremidade, 3'. Ó, extremidade, 3'. Ou seja, galerinha, presta atenção no que eu vou dizer. Não importa o tamanho da fita de ácido nucleico. Não interessa quantos nucleotídeos em sequência um filamento de ácido nucleico vai ter. Uma certeza é que as extremidades de todo filamento de ácido nucleico têm polaridade. E quais são as polaridades das extremidades? Se numa é o grupamento fosfato, 5'. Na outra vai ser a hidroxila, 3'. Toda fita tem quais extremidades? 5', 3'. No entanto, na molécula de DNA, o que nós podemos afirmar? Não é uma dupla fita? Pois as duas fitas, os dois filamentos de DNA, eles são complementares em relação às bases nitrogenadas, mas em relação às polaridades, eles são opostas. Se um filamento vai da 5' para 3', o outro vai de onde? 3' para 5'. Então, as duas fitas, elas são antiparalelas. Dizer que as duas fitas são antiparalelas é dizer que elas são opostas em polaridade. Então, agora você pode me dizer o que é o antiparalelismo da molécula de DNA. Antiparalelismo é dizer que o DNA apresenta suas duas fitas opostas em polaridade, ó. Opostas em polaridade. Então, a dupla hélice do DNA, constituído por dois filamentos de nucleotídeos, são duas fitas que se complementam e que apresentam polaridades opostas. É o chamado antiparalelismo. Além de complementar e antiparalela, as duas fitas de DNA, elas apresentam-se dextrógera. Lázaro, o que é que significa dizer agora que a dupla hélice do DNA ela é dextrógera? Ela é dextrógera porque ela rotaciona sob um eixo central para a direita. Então, acrescente esta informação. Olha só. Ela rotaciona a molécula sob um eixo central para a direita. Meus queridos, olha só, essa molécula, a grande responsável por armazenar as informações hereditárias de todos os organismos vivos que nós conhecemos, ela é um ácido nucleico, formado por unidades menores, chamadas de nucleotídeos. O DNA é uma dupla hélice. Uma dupla hélice complementar, antiparalela e dextrógera, porque ela rotaciona sobre um eixo central para a direita, certo? Uma das mais importantes diferenças que você pode obter da molécula de DNA para a molécula de RNA, nós veremos nos próximos vídeos, onde você vai entender também como se dá o processo de síntese proteica, o que é um gene, o que vem a ser o processo de splice, o que é o código genético, tá certo? Então não sai daí, pelo menos a noção inicial, conceitual do que é um ácido nucleico.
compreensão do que é o monômero que o forma e das características principais da molécula de DNA já foi aqui esclarecido para vocês. A gente se encontra nos próximos vídeos.